Olá! Estamos avançando pelos temas de direito constitucional e hoje estudaremos os processos formal e informal de mudança da Constituição. Estes processos formais de mudança da Constituição passa a ser estudado com maior afinco pelos juristas a partir da modernidade, com o avanço e com o advento das primeiras constituições escritas e rígidas, justamente pela distinção que se passou a fazer entre o poder constituinte e o poder constituído. Ao passo que o processo informal ganha destaque a partir do momento em que se consagra a jurisdição constitucional. Assim, em um primeiro momento, trataremos da teoria do poder constituinte com todas as suas nuances e, na sequência, estudaremos as mutações constitucionais. É importante estudar o poder constituinte, já que se trata do fundamento da Constituição, a vontade das forças determinantes da sociedade que precede a Constituição, fundamento último do direito. Ao passo que estudar o processo das mutações constitucionais é compreender a mudança dos sentidos dos enunciados normativos com a utilização das técnicas de interpretação constitucional. Estudar o poder constituinte é compreender o ato de uma sociedade estabelecer os fundamentos de sua organização, de sua Constituição, a origem da supremacia da Constituição nos ordenamentos jurídicos, bem como os processos de modificação, alteração, emenda do texto criado para adequar às estruturas estatais. Primeiro passo é distinguirmos o poder constituinte do poder constituído. Vamos acompanhar comigo esse raciocínio? A teoria do poder constituinte promove a distinção entre poder constituinte e os poderes constituídos, de maneira que, uma vez criada a Constituição, o poder constituinte é destinado a desaparecer e não ser mais invocado, deixando o lugar apenas para o exercício dos poderes por ele constituídos. Assim, acima do poder constituinte, que nós chamamos originário, nada existe, só o direito natural. Portanto, se exerce em um único ato, constante da promulgação e publicação de uma nova Constituição. Ao passo que o poder constituído é responsável pelo poder legislativo ordinário, por elaborar emendas à Constituição, leis comuns e regulamentos em geral, conforme a Constituição, por conta de sua supremacia, é claro. O poder constituinte se caracteriza como um poder político. Não se prende a limites formais, não possui uma forma pré-determinada para a convocação, e o poder constituído, por sua vez, é um órgão constitucionalmente previsto. Portanto, é considerado um poder jurídico, com limitações expressas e limitações tácitas, com o objetivo de dar execução às normas constitucionais, bem como promover as suas modificações necessárias. Percebam as características desse poder constituinte originário. São características do poder constituinte originário ser inicial, autônomo, ilimitado, permanente e incondicionado a formas. Você sabe o que cada uma dessas características significa? Vou explicar. É poder inicial porque inaugura nova ordem jurídica, não existindo qualquer outro poder antes ou acima dele. Por isso, não pertence à ordem jurídica
e não está regido por ela, mas decorre da vontade das forças sociais. É ele que cria o fundamento de validade de todo ordenamento jurídico. A autonomia decorre do fato de que cabe ao seu exercente, a Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos representantes do povo, fixar os termos em que a nova Constituição será estabelecida e qual a ideia de direito que irá prevalecer. É ilimitado, pois, de forma geral, não está limitado previamente pelo direito. Entretanto, como é expressão da vontade política da nação, não pode ser entendido sem referência aos valores éticos, religiosos, culturais e políticos que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Assim, se representantes do poder constituinte originário se dispuserem a redigir uma nova Constituição que não leve em conta os valores dominantes na sociedade, não haverá o acolhimento de suas regras pela população. Logo, não haverá êxito nesse empreendimento revolucionário e não será reconhecido como poder constituinte originário, pois será carente de legitimidade. Quanto à característica da não limitação, há que entendê-la como certas mitigações diante de 3 limites implícitos ao poder constituinte originário. 1. Limites transcendentes, que decorrem do direito natural, como valores éticos e morais superiores presentes na consciência jurídica coletiva. 2. Limites denominados imanentes, que decorrem da soberania e da forma do Estado ligados à organização e limitação do poder. E 3. Limites heterônomos, que decorrem da conjugação de princípios, regras e atos do direito internacional, de onde resultam obrigações para todos os estados ou apenas para um, como a independência, autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, igualdade, resolução pacífica de conflitos. A permanência está relacionada com o fato do poder constituinte não se esgotar quando edita uma Constituição e subsistir fora da Constituição, estando apto para se manifestar a qualquer momento, porque pertence ao povo. A titularidade, portanto, não corresponde, não se confunde com o exercício do poder constituinte. E essa distinção é muito importante para se aferir à questão da legitimidade do poder. O exercício se dá pelos representantes políticos do povo, eleitos ou indicados para compor uma Assembleia Nacional Constituinte, pois estamos sobre o regime de uma democracia representativa. Mas a titularidade jamais deixa de ser do povo. Por fim, é incondicionado a formas, porque não está sujeito a nenhum procedimento pré-determinado, pré-fixado na Constituição para que venha se manifestar. Entretanto, observando um transcurso histórico das últimas constituições brasileiras, percebe-se certo processo mais ou menos comum, o que auxilia até mesmo na própria classificação das constituições. Quando o ato constituinte compete a uma única pessoa ou a um grupo restrito, em que não intervém um órgão representativo popular, fala-se num ato constituinte unilateral e a Constituição é considerada outorgada, imposta. Trata-se de forma de manifestação do poder constituinte em que há usurpação do poder constituinte do povo.
De outro lado, quando a manifestação do poder originário se dá por meio das assembleias constituintes, eleitas pelo povo, promulgam uma Constituição, esta Constituição é denominada de democrática. O poder constituinte derivado ou constituído pode se manifestar de 3 formas distintas. Como se pode observar do gráfico: reformador, revisor e decorrente. É fruto da necessidade de ajustes na vontade expressa pelo constituinte originário, para que não haja engessamento do ordenamento jurídico e visa evitar contínuas rupturas da ordem constitucional. Promove-se atualização dentro de uma continuidade. Vejamos as particularidades de cada um destes mecanismos. O reformador é aquele previsto no artigo 60 da Constituição Federal e que se exerce por meio das emendas constitucionais. O revisor está previsto no artigo 3º dos atos de disposições constitucionais transitórios da Constituição Federal e representava a previsão de revisão geral, global, do texto da Constituição, 5 anos após a sua promulgação. E o poder constituinte decorrente, previsto no artigo 25 da Constituição Federal, consiste no poder dos Estados-membros da Federação elaborarem ou modificarem as suas próprias constituições. São características dos poderes derivados serem eles derivados, limitados e absolutamente condicionados a formalidades. É derivado por quê? Porque é poder de direito, juridicamente estabelecido pelo constituinte originário, com a finalidade de reformar essa obra constitucional, especialmente no que se refere às espécies reformador e revisor. Ele também é limitado, porque a Constituição lhe impõe limitações que podem ser temporais, circunstanciais, materiais ou procedimentais, expressas ou implícitas. E está condicionado, pois só pode se manifestar de acordo com os procedimentos expressamente instituídos na Constituição. Portanto, para se alterar formalmente uma Constituição, só há 2 alternativas. Convoca-se uma Constituinte para redigir integralmente nova Constituição, já que o poder constituinte originário é ilimitado, como vimos anteriormente, ou, por propositura de projeto de emenda constitucional, convocando-se para atuação o poder constituinte derivado reformador. Cuidado com discursos políticos de constituinte parcial. Não existe. Conforme o posicionamento majoritário dos constitucionalistas brasileiros, a convocação de uma constituinte exclusiva é crime contra a Constituição e as instituições, contra o povo brasileiro e a nação, pois não tem qualquer fundamento constitucional. Para finalizarmos, é preciso destacar o papel das mutações constitucionais, ou do que alguns autores chamam de poder constituinte difuso. Podem ocorrer situações nas quais as normas constitucionais não acompanham a realidade fática, a visão jurídica da sociedade, ou a omissão legislativa, ou ainda, havendo legislação, ela é insuficiente. Adotou-se conceito, então, jurídico indeterminado, ensejando a necessidade do intérprete da Constituição promover uma interpretação conforme ao que se denomina de mutação constitucional. Trata-se de um processo informal de mudança da Constituição,
alterando-se os sentidos dados e não o texto da Constituição, com base na racionalidade daqueles princípios instrumentais da interpretação constitucional que vimos em aulas passadas. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança da realidade fática ou de uma nova percepção do direito, uma releitura do que deve ser considerado ético ou justo. Para que seja legítima a mutação, precisa ela ter um lastro democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular. Apenas para ficar claro para você, são exemplos de mutação constitucional realizadas pela Suprema Corte Brasileira. 2 casos paradigmáticos. Primeiro, do reconhecimento jurídico da união estável para casais homoafetivos, pois na literalidade da Constituição, a união seria entre homem e mulher. E 2, a interpretação conforme ao artigo 128 do Código Penal, para garantir a extensão do entendimento sobre as causas de exclusão de ilicitude para aquela situação da mulher gestante que gesta um feto anencéfalo. Então, para não expor em risco a vida da mãe, admitiu-se a hipótese da interrupção terapêutica da gravidez. Espero que tenham compreendido bem esses processos de modificação formal e informal da Constituição, sobre as peculiaridades da tramitação das emendas. Retome a leitura do item 6 do seu material de apoio. Até a próxima aula!